falar um pouquinho da evolução da OC. Isso aqui estou revisando já mais de uma vez, tá? Isso já foi, a gente conseguiu trabalhar até em sala de aula. Então, eu estou fazendo mais uma revisãozinha. Eu sei que teve gente que entrou depois no curso, né? Então, talvez ajude para quem não conseguiu ver. A referência do livrinho do Fávero aqui, tá? Organização e Arquitetura de Computadores. É uma apostilinha bem singela. Vocês conseguem ter o conteúdo de uma forma bem simples, explicada. E o que vocês não conseguirem em PDF para vocês visualizarem lá pela biblioteca virtual do Instituto Federal, vocês conseguem, de uma forma fácil, ter acesso lá no campus. Eu não sei se eles estão abrindo, mas tipo uma biblioteca virtual que vocês têm acesso, que a gente até já falou sobre ela no começo do ano lá em sala. Então, vocês conseguem acessar os livros em PDF, os livros virtuais. E alguns são livres, disponíveis na internet, então você consegue encontrar algumas referências dessa, buscando por aqui no Google, você encontra algumas que são de livre distribuição, às vezes no próprio site do professor, ou no site oficial, né? Isso aqui é tipo uma apostila, assim, ou outras que complementem, que falem do mesmo assunto. Por exemplo, a arquitetura e organização de computadores é um assunto muito vasto, tem várias apostilas, inclusive de outras instituições, como Senai e outros institutos federais. Então, fiquem bem à vontade. Essa parte introdutória que a gente vai falar sobre a evolução da OAC, isso daqui tem em qualquer material praticamente. Então, a gente quer o quê? Entender a evolução da OAC e o seu funcionamento, e o funcionamento da arquitetura de von Neumann, né, ou von Neumann. Então, o que são os elementos do sistema computacional, né? Ele vai executar uma sequência de instruções lógicas, um algoritmo, ou seja, no primeiro slide de conteúdo, você já faz uma correlação que a nossa disciplina, ela é correlacionada com a disciplina de algoritmos e lógica de programação. Então, o que um sistema computacional, que é o que a gente trabalha nessa disciplina, ele vai abordar? Ele vai abordar o quê? Que dentro desse sistema computacional vão estar sendo executados algoritmos. E esses algoritmos nada mais são que instruções lógicas executadas em sequência. Isso vocês já estão vendo lá na disciplina de algoritmos. E isso vai fazer o quê? Vai gerar um determinado resultado programado. Você esperou esse resultado acontecer. Esse resultado programado é algo esperado por você. E com isso você consegue fazer o quê? Começa a fazer um sistema. Então, quando você analisa esse teu sistema que você realizou, você já consegue fazer uma correlação com a outra disciplina, que é a análise de sistemas, que também é da nossa grade curricular. Então, aqui alguns exemplos. Realizar cálculos, gerar lista de relatórios, etc. Quando você tem vários algoritmos, você vai compor o quê? Programas de computador, os softwares. E aí você, dentro desses softwares de computador, você vai ter uma série de análises para você fazer desses seus sistemas computacionais. E dentro desses seus sistemas computacionais, você vai ter uma série de algoritmos também, onde eles vão formar esses programas de computador, ok? Os elementos do sistema computacional. Então, ele é formado por partes físicas, né? Então, quais são essas partes físicas? Ele é dividido primeiramente em dispositivos de entrada e saída. Então, exemplo de entrada. Teclado é um tipo de entrada, você tem que digitar para entrar informação. Tudo que está entrando de informação no computador é considerado um dispositivo de entrada. Então, o que pode ser uma entrada? E vamos por alguns exemplos. Teclado, webcam, o mouse, todos são dispositivos de entrada. E o que seriam dispositivos de saída? Os dispositivos de saída, deixa eu mudar a corzinha aqui. E os dispositivos de saída, você vai mandar imprimir alguma coisa, então está saindo do seu computador, está saindo imagem do teu computador, então o monitor é um dispositivo de saída. Então você vai ter aí vários dispositivos, a caixa de som, os alto-falantes são dispositivos de saída, o touchpad é um dispositivo de entrada. Então, você tem vários dispositivos aí no seu computador que vão fechar as partes físicas entre os dispositivos de entrada e saída. Aí, o segundo elemento são os de armazenamento, os dispositivos de armazenamento. Então, as memórias. Você vai ter alguns tipos de memória aí no seu computador. As memórias permanentes e as memórias que elas são perdidas. Então, são as chamadas memórias voláteis e memórias não voláteis. As memórias voláteis
são aquelas memórias que são perdidas no que você desliga o seu computador e religa. Como a gente bem tinha trabalhado antes dessa paralisação, as memórias que são voláteis, o que é algo volátil? Algo volátil é algo que se evapora. Então, se ele se evapora, ele se perde. Então, o que é uma memória que se perde quando você desliga? O que é algo que evapora quando você desliga? Se você desliga o seu computador, todos os programas que estavam abertos, eles são perdidos. Na hora que você religar o seu computador não vai mais saber qual que era o programa que estava aberto antes de você desligar o seu computador. Então, todos esses programas, esses softwares, todos os seus softwares que estavam abertos naquele momento, eles foram fechados. Então, a memória volátil, ela perdeu a informação que tinha de quais softwares estavam abertos. Mas, ao mesmo tempo, essa daqui é a memória volátil, tá? Volátil. E aí você tem a memória não volátil também. E aí você tem a memória não volátil. A memória não volátil é aquela que não se perde. Então, as fotos que você tem no seu computador, as músicas que você tem no seu computador, todos os arquivos que você tem armazenado no seu computador, tudo que você tem dentro do seu computador que não é perdido quando você desliga, fica armazenado na memória não volátil. Os programas instalados ficam armazenados na memória não volátil. Então, nós temos mais do que um tipo de memória. Então, essa daqui seria, digamos, a memória volátil, tudo que fica armazenado na memória RAM, tá? E tudo que é na memória não volátil, que ficaria, por exemplo, no seu HD, ou no seu SSD, por exemplo, HD SSD, ou no seu HD de disco, tá? Esse aqui seria, então, o segundo. Então, aqui temos o primeiro, né, os dispositivos de entrada e saída, o segundo, os dispositivos de armazenamento, e terceiro, aqui nós temos o processador. E o processador é quem vai fazer a interconexão entre a memória e os dispositivos de entrada e saída. Então, ele vai, você com os seus dispositivos de entrada e saída, você solicita para o seu computador que ele abra um determinado programa que está armazenado na memória. Quem que vai executar esse programa que está na memória? É o processador. Então, o processador vai lá na memória, vai pegar determinado arquivo que está armazenado, vai abrir e vai pedir para armazenar na memória volátil. E aí o seu programa vai começar a executar. Também o mouse que ele aparece aqui na tela, ele também tem que estar sendo disponível pelo processador. Então, o processador também tem que estar o tempo todo executando qual que é a posição atual do mouse. E assim que ele vai estar sempre respondendo e se comunicando de forma direta com a memória e com seus dispositivos de entrada e saída. Ok, até aí? Bom, e aí vamos fazer uma comparação, então, dispositivos, computadores analógicos dos digitais. Os computadores analógicos, eles vão realizar uma tarefa no mundo real. Então, vão utilizar a medição de variável do próprio sistema. Isso daqui tem mais a ver, pessoal, com, tipo, sistemas de automação, por exemplo, computadores analógicos. Já para a gente, assim, para vocês que são da área de TI, é algo que fica um pouco mais distante de compreender, porque não é algo que vocês vão utilizar de uma forma muito simplificada, assim, todos os dias. É algo que é mais difícil de vocês terem em contato. Então, o que ele faz? Ele vai utilizar número contínuo, tal como temperatura, tempo, velocidade, frequência, corrente elétrica e tensão elétrica, e esses números contínuos que ele vai utilizar dentro do processamento dele, porque todo o processamento vai acontecer de forma analógica. Então, quando você tem lá amplificadores operacionais, por exemplo, AMP-OP, que a gente chama, né, amplificadores operacionais, esses amplificadores operacionais, eles nada mais são que computadores analógicos. Isso é algo que a gente não vai ficar vendo de forma avançada aqui no curso de vocês, que é para vocês saberem que existe. Mas os computadores, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, o AMP-OP, ele vai pegar de forma analógica todas as informações que você quiser trabalhar. Tá vendo aqui tensão, corrente elétrica? Muitas vezes você vai pegar uma temperatura, vai converter essa temperatura em tensão elétrica analógica, e essa tensão elétrica analógica, ela vai ser totalmente processada pelo seu computador analógico. E aí, esse seu resultado, ele também vai sair em tensão analógica.
Por quê? Porque o processamento ocorre em tensão analógica, o resultado vai ser em tensão analógica. E aí, como é que você joga isso para o mundo real? Aí você vai ter que optar, vai ter que ter um conversor de novo para algum tipo de grandeza, né? Então, você pode converter esse resultado de tensão elétrica para, por exemplo, temperatura. Então, você pode ter um aquecedor na saída, você pode fazer em questão de tempo, por exemplo, quanto tempo que vai ficar aberta uma válvula, você pode fazer em questão de velocidade. Então, por exemplo, um processador lá que está analisando a velocidade que uma roda está girando, e aí você vai ter que colocar no mostrador. O mostrador de velocidade é aqueles mostradores de ponteiros analógicos. Então, ele tem ali, aí ele vai girando, assim, vai girando no sentido horário aqui para mostrar a velocidade, lá, 60 km por hora, 120. Então, esse ponteiro analógico, ele vai estar resultando a partir de um resultado que, na verdade, foi processado analogicamente. Então, isso aqui seria um computador analógico, tá? Então, um exemplo aqui, ó, a intensidade de uma corrente elétrica em um resistor, tá? Pode ser processado de uma forma analógica. O ângulo de giro de uma engrenagem, você pode processar de forma analógica. O nível da água em recipiente. Então, vejam que é um pouco mais distante do que a gente está pensando de computador. Mas esses computadores existem, é muito forte a presença deles, inclusive dentro da indústria, principalmente na área da automação, tá? Então, na área de TI, ele escapa um pouco, assim, mas é bom vocês saberem que existe e mais ou menos como ele funciona, ok? Aqui um exemplo de um sinal analógico, né? Vocês veem que ele é um sinal que está oscilando no tempo aqui. Então, está passando o tempo aqui. Aqui ele é uma linha contínua, ó, ela não é uma linha repicada. Ela não é uma linha que tem várias quantizações, assim, né? Ela é uma linha contínua. Você não tem várias amostras sendo realizadas. Se você fosse amostrar digitalmente, o seu computador digital faria isso, ó, ele pegaria de tempo em tempo uma amostra. E, na verdade, o seu gráfico ia ser essas bolinhas aqui, ó. Não ia ser essa linha contínua, porque o computador analógico, ele vai estar trabalhando com a linha contínua. Mas o seu computador digital, ele vai estar pegando, conforme vai passando o tempo aqui, ó, conforme o tempo vai passando, ele vai pegando de amostra em amostra, sempre com a mesma distância, tá? E aí, por exemplo, se você for ver, o teu computador, ele pega essas bolinhas, só que ele não sabe o que acontece entre a primeira e a segunda bolinha. O analógico consegue saber. Então, o seu computador digital, se ele quiser analisar essa mesma... vamos dizer que isso aqui é um sinal de som, né? Até está falando de frequência de som aqui, ó. Esse sinal de áudio, se o seu computador digital quiser analisar esse sinal de áudio e ele pegou essas bolinhas, o gráfico vai ficar todo quadradinho assim, ó. Vocês estão vendo que é um gráfico totalmente diferente do gráfico analógico, né? E olha aqui o que acontece nesse momento. Olha só como é que ele perdeu toda essa faixa de baixo aqui, ó. Toda essa faixa de baixo aqui, ó, foi perdida no computador digital, porque ele não conseguiu analisar essa faixa aqui. Então, o computador digital, ele tem essa principal diferença, por exemplo, de um computador analógico. Ele vai estar mostrando no tempo a leitura que ele está fazendo. Beleza? E assim por diante. Então, assim, os computadores analógicos e digitais, uma comparação, né? Computador digital, que é o que a gente acaba utilizando, eles vão estar utilizando dois estados em níveis distintos, denominados binários. Isso aí vocês já estão vendo também lá na disciplina de lógica de programação. Então, vai ter um nível alto, que pode ser também chamado de high. Se for em tensão elétrica, pode estar como 5 volts, ou VCC também, isso aqui é a mesma coisa que dizer que é a tensão elétrica padrão do teu sistema elétrico, tá? Ou 1. Na programação a gente acaba usando 1, usando high, tá? Às vezes até true dá para usar. E o nível lógico baixo vai ser low, né, que é o invertido, né? Então alto é baixo, high é o low, 5 volts seria 0 volts, VCC seria o GND, e o 1 seria o 0, e o true seria o false, tá? E esses números reais, que você quiser trabalhar com números reais para analisar, você vai ter que analisar de forma discreta. O que é analisar os números reais de forma discreta? Foi o que eu acabei de fazer aqui atrás, ó. Esse gráfico quadradinho, eu peguei um sinal, que é um som que a gente escuta no tempo, e eu discretizei ele, tá? É isso que eu acabei fazendo aqui.
De uma forma bem simplificada, não vou aprofundar mais nesse conteúdo aqui, porque a gente começa a cair muito na parte de análise de sinais e sistemas, tá? E aí não é o objetivo da disciplina. Mas se tiver alguma dúvida, só perguntar. E aí, um dos principais pontos dos nossos computadores digitais está aqui, ó, pessoal. Clock. O que é o clock? Uma base de tempo. Porque se o computador precisa fazer uma análise a cada certo tempo, quem que vai fazer esses disparos? Cada pontinho desse é um disparo. E esse disparo entre esse ponto e o próximo ponto, ele sempre vai demorar o mesmo tempo. Cada leitura que ele vai fazer aqui vai demorar o mesmo tempo. Quem que determina o tempo entre uma leitura e outra? O clock. Então, quando você tem aí um computador de 2.4 GHz, o que é 2.4 GHz? O que é 3 GHz no teu computador? Quer dizer que o seu computador ele vai fazer 3 GB vezes 10 na oitava, 3 kilo mega giga, 3 vezes 10 na nona. 3 vezes 10 na nona pulsos por segundo. Então, o que você acaba tendo aqui? 3 vezes 10 na nona pulsos por segundo. Então, se você quiser analisar um sinal desse, claro que o teu processador não vai estar fazendo só isso, né, pessoal? Mas vamos dizer que desse para usar todos os pulsos de clock para fazer a leitura. Você ia fazer 3 vezes 10 na nona leituras aqui por segundo. Ou seja, esses pontos vão estar muito pertinho entre si. Só que o teu computador, ele não usa o clock só para fazer uma leitura de algum sinal de áudio, por exemplo, numa placa de som. O teu computador, ele vai acabar utilizando esse clock para fazer tudo. Então, ele vai dividir entre várias tarefas. Várias tarefas, que é o quê? Escrever, apresentar o vídeo, liberar o som, fazer a varredura do teclado, para ler a posição atual do mouse, atualizar e recuperar da memória quais programas estão abertos ou estão executando, fazer o escalonamento entre qual programa que está sendo executado em qual momento, quanto do processador vai ser utilizado por qual software que está aberto. E aí, eles vão realizar, o que essa base de tempo vai acabar fazendo nos computadores digitais? Realizar tarefa baseado numa lista de instrução conhecida. Então, de novo, a gente volta lá para o começo da aula, que fala sobre essas listas de instruções, né, que é nada mais que um aglomerado de algoritmos aí que vão fazer o seu computador funcionar. Então, a leitura de temperatura a cada 1 hora do dia, o controle da direção de um carro a cada 1 milissegundo. Vocês estão vendo que tem sempre uma base de tempo, ó? Cada hora do dia, cada 1 milissegundo. Isso aqui é uma base de tempo. Nisso aqui está falando do quê? Está falando de clock, tá? Então, isso aqui é o que determina o teu computador digital. Ele não trabalha continuamente. O computador digital, ele vai trabalhar de forma a utilizar o tempo, fazer rotinas a cada certo período de tempo. E o computador contínuo, não. O computador contínuo, ele está continuamente, ele nunca vai dar esses intervalos. Então, essa é a principal diferença. Aqui tem um exemplo que eu vou falar mais por cima, porque ele é um pouquinho complexo, vou falar de uma forma bem simples, tá? Tem uma sala com calor, temperatura. Esse sensor, ele vai ler essa temperatura, tá? E essa temperatura vai vir aqui como um sinal analógico, por um fio, tá? Então, veio aqui a temperatura, sinal analógico. Aí tem um dispositivo físico, que é uma placa eletrônica. Essa placa, ela vai converter esse sinal analógico em sinal digital. Então, o que você acabou de fazer? O teu computador digital, ele é tudo isso daqui, ó, pessoal. O computador digital, ele é tudo isso aqui, ó. Tá? Isso daqui é um display. Esse display, aqui tem um teclado, tá? Isso aqui, por exemplo, um dispositivo de entrada, DIN, tá? Dispositivo de entrada, e aqui um dispositivo de saída, vou pôr de out, tá? Então, tem um dispositivo de entrada, onde você configura a temperatura digitalmente, tem um dispositivo de saída, onde você vai ver qual é a temperatura que ele está lendo. Desculpa, a temperatura que ele está lendo não, a temperatura que você acabou de programar aqui. E aí isso aqui vai entrar no teu processador digital. Então o teu computador digital está aqui. O que esse teu computador digital ele vai fazer? Ele vai receber uma informação de qual que é a configuração que você quer. Então isso aqui seria, por exemplo, um SP set point, tá? O set point é o ponto de setagem, o ponto ideal que você quer.
E aí, o teu processador digital, ele só consegue analisar coisas digitais. Então, vai chegar um sinal digital aqui, DIN, tá? Eu usei DIN de novo, né? Deixa eu mudar aqui. Por digital aqui. Vou apagar esse aqui, tá? Então, isso daqui é IN de entrada de dados, né? Então, aqui é configuração. Vou pôr CIN e COUT. Então, a configuração de entrada é a configuração que ele está informando para você. E aqui é digital IN, tá? A entrada digital. E aqui é o digital out, que é a saída digital. Então, o que está acontecendo? Está vindo um sinal analógico, que ele mediu aqui, e aqui ele converteu para sinal digital. Por quê? Porque o processador digital só processa sinal digital. E veio aqui um monte de números, 0, 1, 0, 0, 1, por exemplo. E aí ele vai processar digitalmente com base no quê? No teu set point. E aí ele vai gerar um resultado aqui, na saída. Esse sinal digital, que ele vai pôr também 0, 1, 0, 0, 1, 0, por exemplo, vai ser convertido do digital para analógico, para cá. E aqui esse sinal analógico, ele vai fazer o quê? Ele vai percorrer uma corrente elétrica aqui, que é um sinal analógico, é uma corrente elétrica que a gente viu lá no slide anterior, corrente elétrica aí, e essa corrente elétrica passando por uma resistência elétrica aqui, vai gerar o calor para aquecer ou não o ambiente. Então, o teu computador digital, todo o processamento dele foi feito de forma digital. E o teu mundo externo, ele é analógico. É isso que eu quero que vocês compreendam aqui. E aí você tem aqui também uma configuração que foi feita de forma digital, ok?